Você sabia que a salvação pertence ao Senhor? É muito interessante essa afirmação, mas a questão é: quem é que o Senhor salva? Por que o Senhor salva? Quem é o Senhor? Todas essas coisas só podem ser respondidas por intermédio das Sagradas Escrituras. Muitos não têm a Bíblia como sua palavra autoritativa. Muitos acreditam em Deus meramente como uma concepção. Para nós, que somos cristãos protestantes, nós cremos que Deus fala inerrantemente por intermédio da sua palavra e é por ela que nós o conhecemos. Nós cremos que Deus escolheu se revelar ao homem. E diante disso, nós cremos que somente aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador herdarão o reino dos céus. Algumas pessoas olham de maneira a desconfiar disso, mas sequer sondam as Sagradas Escrituras para ver onde está afirmado o nosso pensamento. Nós não cremos que se trata de uma revelação meramente objetiva e claro, onde qualquer pessoa pode ler e se deparar com essa verdade. Mas nós cremos no agir do Santo Espírito, onde ele penetra o mais duro dos corações e transforma de um réprobo para um filho amado. Pois todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, e necessitamos dessa transformação, da regeneração, que só pode ser efetuada mediante o agir do Santo Espírito. Para compreender essas questões, necessitamos de iluminação do alto, iluminação que se dá mediante o agir do Santo Espírito. Mas além das Sagradas Escrituras, ele utiliza esse recurso para trazer à nossa vista aquilo que é iluminado no nosso pensamento. Que você possa nessa manhã ler mais alguns minutos acerca das Sagradas Escrituras e que o Senhor possa transformar seu coração para que você venha não apenas ler, mas viver essas palavras. Existem livros que são teóricos, existem livros práticos. A Bíblia é um livro sagrado, tanto teórico quanto prático, que nos direciona a uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu convido você nessa manhã a mais um dia meditarmos nas Sagradas Escrituras, orando para que Deus possa ter misericórdia de nossa vida e não nos deixar andar desgovernados, mas sim sob a sua palavra e direcionado pelo teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos então para mais uma leitura a partir de Daniel, capítulo 8. Deixa eu ir para minhas cápsulas. Hoje é terça-feira. Aqui, ó. Eu tive tempo de tomar antes, mas eu gosto de tomar agora junto com vocês. Vamos então para mais uma leitura. Daniel, capítulo 8. Durante o terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Nessa visão eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro, com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo que em seu caminho para o oeste, para o norte e para o sul. Ninguém conseguia detê-lo nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão.
Esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto em pé junto ao rio, e avançou sobre ele, cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir, e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso, mas, no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele, nasceram 4 chifres proeminentes que apontavam para 4 direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu para o sul, para o leste, em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial. Lançou à terra alguns do exército e algumas estrelas e as pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial a suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião, portanto o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Então, ouvi 2 seres santos conversando entre si. Um deles perguntou: quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? O outro respondeu: levará 2.300 tardes e manhãs. Então o templo será restaurado. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouvi uma voz vinda do rio Uai gritar: Gabriel, explica a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse: filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse: estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois do tempo da ira. Pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia. E o grande chifre entre os olhos, ele representa o primeiro rei do Império Grego. Os 4 chifres proeminentes que aparecem no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante e destruirá muitos sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão, 2.300 tardes e manhãs, é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. 9. Era o 1º ano do reinado de Dário, Medo, o filho de Assuero, que se tornou o rei dos babilônios. Nesse 1º ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada pelo profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele em oração e jejum. Também vesti pano de saco, coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos, fizemos o mal, somos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, profetas, que falarem em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e de todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviastes por causa de nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis,
príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha, porque pecamos contra ti. Mas o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Embora tenhamos nos rebelado contra ele, não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu a tuas leis, desviou-se e não quis ouvir tua voz. Por isso, agora as maldições solenes e os juízos prescritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa de nossos pecados. Tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto ao que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram, e no entanto não quisemos buscar a misericórdia do Senhor nosso Deus. Não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor nosso Deus, tu trouxestes honra duradoura para teu nome, ao resgatar teu povo do Egito com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com toda a tua justiça, Senhor, desvia tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte. Como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de teu povo. Ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo, ouve minha súplica. Por causa de ti mesmo, Senhor, volta a olhar com bondade para teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me, abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica, não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos. Aí age. Por causa de ti mesmo, não te demores. Ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. Continuei a orar e confessar meus pecados e o pecado de meu povo, Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, meu santo monte, e seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou, Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi esta ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Um período de 70 anos de sete foi decretado ao meu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação. Por sua culpa, trazer justiça eterna, confirma a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda, passaram 7 semanas, mas 62 semanas desde for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, e nada nele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirá a cidade e o templo. O fim chegará como a inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade deste tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. Em uma parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. 10. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho, um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e
correram para se esconder. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e, ao som de sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido, com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: Meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente, senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: Fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele disse: Você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esse príncipe, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros 3 reis persas reinarão e serão sucedidos pelo 4º rei, muito mais rico que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e realizará tudo o que deseja fazer. Mas, no auge de seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que o apoiam. Mas quando um de seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata por alguns anos deixará o rei do norte em paz. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará com uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntaram a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados. Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. O rei do norte continuará a avançar sem posição. Ninguém será capaz de resistir. Ele se deterá na terra gloriosa, decidida a destruí-la. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o reino do sul. Dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira nem da batalha.
O próximo a subir ao poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará, quando menos se esperar, assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, também grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança. Com promessas enganosas, fará várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisas que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então, juntará coragem e reunirá um grande exército contra o reino do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro, enquanto estiverem à mesa de negociações, mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O reino do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho, ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir a viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonarem a aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda e muitos se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e deste modo serão refinados, purificados, limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses, chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem os deuses preferidos das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram. Ele lhe dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. Dizendo contar com a ajuda de deuses estrangeiros, atacará as fortalezas mais poderosas. Honrará os que se sujeitarem a ele, os nomeará para cargos de autoridade, dividirá a terra entre eles como recompensa. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do norte atacará com carros de guerra e seus condutores, e com muitos navios invadirá várias terras e as arrasará como uma inundação. Entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão. Mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Ele conquistará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. Tomará para si ouro, a prata e os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Mas então chegarão notícias do leste e do norte que o deixaram alarmado, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o monte santo e glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará a seu fim, e ninguém o ajudará. 12. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Neste tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha essa profecia em segredo. Cele o livro até o fim, até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi outros em pé, em mares opostos do rio. Um deles perguntou ao homem, vestido de linho, que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as duas mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene. Aquele que vive para sempre disse: passará um tempo,
tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como essas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá, somente os sábios compreenderão seu significado. A partir do momento que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e, no final dos dias, se levantará para receber sua herança. Capítulo 1 de Oséias. O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Ber. Durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vai e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Sezel, Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê sua filha o nome de Lo-Ruama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado, Lo-Ruama ficou grávida mais uma vez e deu luz a outro filho. E o Senhor disse: dê ao filho dele o nome de Lo-Ami, não, meu povo, pois Israel não é meu povo e eu não sou seu Deus. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, se dirá: vocês são filhos do Deus vivo. Neste tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão. Escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente na sua terra. Neste dia vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Apresente acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta, que tire as roupas que deixem os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede como uma terra seca e desolada, e não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente, que engravidou de forma vergonhosa. Disse: irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Por isso cercarei com espinheiros, levantarei um muro na frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ela não entende que tudo que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite, dei-lhe até mesmo prata e ouro. Mas ela ofereceu seus presentes a Baal. Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei. A cada colheita, tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir sua nudez, e a deixarei nua em público, à vista de todos seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos. Acabarei com suas celebrações, com suas festas de lua nova e seus sábados, com todos seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde animais selvagens comerão os frutos. Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal, que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas esqueceu de mim, diz o Senhor. Contudo, eu conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho.
Devolverei suas videiras, transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim como fez há muito tempo quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Desse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei de seus lábios o nome de Baal, você nunca mais os pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu, com todos os animais que rastejam no chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, espada e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre, lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e tornarei minha você, e você reconhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras, e ele, por sua vez, responderão, Deus semeia, então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aqueles que chamei, não amada. E aqueles que chamei, não meu povo, direi, agora vocês são meu povo. Eles responderão, tu és nosso Deus. 3. Então o Senhor me disse, vai e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Ainda que o povo tenha voltado para outros deuses, sinta prazer em lhe trazer ofertas, assim eu comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei, nem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, sem sacerdotes, nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará, buscará o Senhor seu Deus e os descendentes de Davi seu rei. Naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. 4. Ó israelita, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto. E todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com você durante a noite. Eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de Deus, de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam, por isso se alegram quando o povo peca. Assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério contra os deuses. O vinho tirou entendimento de meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolo os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. Oferece sacrifícios a ídolos no alto dos montes, sobe as colinas para queimar incenso. A sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso, suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas, porque eu castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua dos santuários. O povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe de falsa adoração em Gigal, em Bet-Aven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde, como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-lo como um cordeiro em verdes pastos? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostituta. Amam a vergonha mais que a honra. Por isso um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharam. 5. Ouçam isso, sacerdotes, preste atenção, líderes de Israel, escutem membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha em Mispá e em Tabor. Os rebeldes promoveram grande matança, mas eu castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim, não pode se esconder de mim, Israel.
Você me abandonou e se prostituiu, está inteiramente contaminado, suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. A prostituição domina seu coração e você não conhece o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele, Israel e Efraim tropeçarão sob o peso da culpa. E Judá também cairá com eles. Quando vierem seus rebanhos e gado para oferecer sacrifício ao Senhor, não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Traíram a honra do Senhor ao gerar filhos que não lhe pertencem. Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados, juntamente com sua riqueza. Soem o alarme em Gibeá, toquem a trombeta em Ramá, deem grito de guerra em Bet-Ave. Entrem na batalha, guerreiros de Benjamim. Uma coisa é certa, Israel. No dia de seu castigo, você se tornará um monte de ruínas. Os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões. Por isso derramarei minha ira sobre eles como água. O povo de Israel será esmagado e quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. Destruirei Israel como a traça acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraco como a madeira podre. Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo. Pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei e os levarei embora, e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei a meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa com a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como um bando de assaltantes de tocar à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada de Siquém. Sim, vi algo terrível em Efraim e Israel. Meu povo se contaminou, prostituindo-se contra os deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. 7. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos. Há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu observo. Está cercado por seus atos pecaminosos. Eu vejo todos eles. Com suas maldades divertem o rei e os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardentes de paixão. São como forno mantido quente, enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras como um forno ardente. Consome seus líderes, mata seus reis, um após outro. Ninguém clama por mim por socorro. O povo de Israel se mistura com outros povos, se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles e, no entanto, não se voltam para o Senhor, seu Deus, nem buscam encontrá-lo. O povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois vão até a Síria para pedir socorro. Enquanto vão de um lado para o outro, lançarei sobre eles minha rede, eu os derrubarei como uma ave do céu, eu os castigarei por todo o mal que fizeram. Que aflição espera os que me abandonaram? Que morram, pois se rebelaram contra mim. Eu desejava resgatá-los, mas contaram mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração sincero, em vez disso gemem angustiados em suas camas. Cortos ritualmente suplicam por trigos e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí e os fortaleci, mas agora tramam mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos por causa de sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles. 8. Soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois é nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem e agora inimigos perseguem. Nomearam um rei sem que eu consentisse, escolheram um príncipe sem minha aprovação. Fizeram ídolos para si de prata, ouro, e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeita o bezerro que você fez, minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus, portanto deve ser despedaçado. Semeamos ventos e colherão vendaval.
Semearam ventos e colherão vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimentos. E o mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido, está abandonado entre as nações, como utensílio que ninguém quer, como jumento selvagem no cio subiram até a Síria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes, embora tenha se vendido às nações, agora eu os reunirei para julgamento. Começaram a definhar, sob a opressão do grande rei. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhe tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer carne de sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltaram para o Egito. Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios, e Judá fortificou suas cidades. Por isso enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas. Ó povo de Israel, não se alegre com outras nações, como outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta, ao adorar outros deuses em toda a era de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los, não haverá uvas para fazer vinho novo. Vocês permanecerão na terra do Senhor, não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltaram para o Egito, e na Assíria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não agradarão. Serão impuros como alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esse sacrifício se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição das mãos da Síria, o Egito os conquistará e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata e os espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Por causa de seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem: os profetas enlouqueceram e os homens inspirados não passam de tolos. O profeta é um vigia sobre Israel, para meu Deus, mas por onde vai, encontra armadilhas. Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Meu povo faz coisas depravadas, como em Gibeá, muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver meus primeiros figos maduros. Mas eles me abandonaram por causa de Baal Peor e se entregaram à vergonha da idolatria. Logo se tornaram tão repugnantes quanto os ídolos que adoravam. Agora Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos, não crescerão no ventre, nem sequer serão concebidos. Ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de vocês. Será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. Vi Israel se tornar bela como Tiro. Agora, porém, se entregará seus filhos para o massacre. Ó Senhor, o que devo pedir para o teu povo? Pedirei ventres que não deem luz e seios que não deem leite. Toda a perversidade deles começou em Gigal, ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra, por causa de suas maldades, não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes, o povo de Israel está ferido. Suas raízes secaram, eles não darão mais frutos. Se derem à luz, eu os matarei, seus filhos queridos. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem, andarão sem rumo, errantes entre as nações. 10. Como Israel é próspero, é uma videira viçosa cheia de frutos. Mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração do israelita é inconstante, são culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão: não temos reis, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro em Bet-Even e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória do seu ídolo, será levado para a Síria, como presente para o grande rei de lá.
Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque seu povo confiou neste ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras em Ave, como onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes sotérrenos e pedirá às colinas: caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados. Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Israel é como bezerra treinada que pisa trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer, mas eu colocarei um jugo opressor sobre seu pescoço delicado e obrigarei a ajudar a orar, e farei Israel lavar o solo endurecido. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade, juntaram uma farta colheita de pecados, comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra em seus grandes exércitos. Agora os horrores da guerra surgirão no meio de seu povo. Todas suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até mães e crianças foram despedaçadas ali, e o mesmo lhe acontecerá a Betel por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Somente até aqui. Terminamos dessa forma mais um dia. Fomos de Daniel 8 até Oséias 10. Amanhã será dia 471, dia 11/3/26, live de número 70, a partir de Oséias número 11. Dessa forma, terminamos mais um dia. Glorificado seja o nome do Senhor, por podermos ler as Sagradas Escrituras, nos depararmos com as suas palavras. Agora nós estamos nos profetas menores, diante desses reis do reino dividido. Que você possa continuar lendo as Sagradas Escrituras, sabendo que a fé vem pelo ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Que você leia as Sagradas Escrituras, que vocês se deparem sempre com essas palavras que nos trazem vida. Lembrando que hoje nós cultuaremos ao Senhor às 20 horas na Rua Breja Alegre, 138, na Vila Olímpia. Convido vocês a estarem conosco para que possam cultuar o Senhor. Nós estamos abordando o livro de Romanos, é tremendo, é fantástico. De domingo nós estamos em João e também temos abordado o livro de Efésios. Que vocês possam fazer parte disso, que vocês possam estar conosco, reunidos em um só corpo, para glorificar o nosso único e grandioso Deus. Perfeito? Tamo junto, até amanhã, se Deus assim permitir. Para a honra e glória do Senhor, estaremos aqui no mesmo horário, 5h59 da manhã. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Beijo, tamo junto, não esqueça de comentar e compartilhar. Fui, Deus os abençoe.